Olha só que interessante essa palestra. O segredo de Jefité foi o altar. E é para nós o altar. Jefité era o filho primogênito. Isso lhe dava o direito deixado por seu pai, vírgula, mas foi excluído da própria herança pelos seus irmãos, por ser filho de quê? Por ser filho de uma prostituta. E o texto sagrado de Juízes 11, 2 diz: sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Muito bem. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha que interessante, né? Depois que a gente continuar lendo a história, o desenrolar da história desse homem, você vai ver. Quando você tem uma decepção, ou quando você, no passado, carregou uma marca, lá, foi traído, foi abandonado pelo marido, foi violado, foi órfão, fechou a empresa, foi enganado pelo sócio, tem tanta coisa que pode marcar a vida da pessoa. Normalmente, quando a pessoa sofre uma marca muito grande, ela tem duas opções e uma escolha, que é o que a gente comentava no início. Ou ela, dentro de si, vê aquilo ali como uma situação que surgiu, mas que não vai definir o futuro dela. Infelizmente eu perdi, mas isso é passado. Infelizmente eu fui enganado, mas isso é. Felizmente eu não tive oportunidade, mas isso é passado. O passado eu não posso mudar, mas eu vou trabalhar agora para mudar o meu futuro. Deus vai mudar a minha história. E começar a trabalhar em cima dessa visão. Eu não nasci para sofrer, essa situação que eu estou não é um destino, eu vou dar a volta por cima e se inclinar para o que é bom, se inclinar para o que é positivo, se inclinar para Deus, se inclinar para projeto, para olhar para frente. Ou ela pode fazer o contrário. Ela pode se achar uma desacreditada, ela pode ser desacreditada e se achar uma coitada, um incapaz. E aí o que acontece? Todas as vezes que ela tiver uma decepção, ela vai dizer assim, tá vendo? Tá vendo que para mim não dá? Realmente eu nasci para sofrer. Então ela enxerga as coisas que surgirem negativas como o destino dela. Tá vendo? Realmente não é para ser, não é para eu ter. Então ela já carrega isso dentro dela. Qualquer decisão que ela for tomar, como na cabeça dela, ela se convenceu que é uma azarada, que não teve sorte, que não é capaz, que não vai conseguir. Qualquer decisão que ela tomar, ela já toma com receio. Ela já não coloca muita força. E quando ela vê uma resistência, quando ela vê que as nuvens estão escurecendo, quando ela vê o sinal de uma tempestade, ela já começa a ficar receosa. Será que vai acontecer de novo? Será que eu vou perder de novo? Então, ela fica receosa. Então, ela tira a força. Ela pensa que aquilo não vai chegar a lugar algum. E o primeiro sinal de decepção, ela já fala, sabia, de novo. É que eu não nasci para ser mesmo. Então, ela carrega dentro dela um espírito derrotado, um espírito fraco. E isso leva ela a não tomar atitude, não tomar decisões, sempre protelar, sempre deixar para depois, porque ela não está acreditando nela. Jefité poderia tomar aquela decepção. A mãe foi prostituta. Ele foi expulso da casa pelos seus próprios irmãos, que não aceitaram dividir a herança com ele. Ele poderia dizer assim, o destino não sorriu para mim. Essa marca que eu carrego, acabou. Isso aí é para toda vida. E viver se escondendo, andando pelas sombras, dizendo que não posso, não consigo. Mas o espírito dele era diferente. Ele não aceitou aquela decepção
como uma definição para a vida dele. Aconteceu? Infelizmente aconteceu. Passei? Infelizmente passei. Mas isso não vai definir o meu futuro. Meu futuro eu vou escrever diferente. Eu vou dar a volta por cima. E a atitude desse homem provou isso. Somado à decepção da mãe, viver naquelas condições e dele ser expulso pelos irmãos, ele juntou-se com um bando. Porque naquela época era assim. Seu bando era formado por homens considerados sem relevância, sem valor, sem importância. Todos tinham a certeza que ele nunca seria nada na vida. Ele poderia se considerar injustiçado, né? Pela vida. A vida não sorriu para mim. Um rejeitado, um desacreditado. Essa é a palavra. De repente você está assim. Você está desacreditado. Porque, repito, as pessoas desacreditarem em você é normal. Começando os de dentro da própria casa. Sem falar dos invejosos. Os conspiradores, sugadores de energia. Esquece, não é para você. Gente que não entra e não quer que você entre. Pessoas que não vai e não quer que você vá. Pessoas que não têm projeto, não tem ambição, e quando vê que alguém está ambicionando, joga um balde de água fria. Isso é normal. Aí no mundo é o que mais tem. Pessoas que desacreditam. Agora, você próprio ser uma pessoa desacreditada, acabou. Por quê? Porque qual é a atitude que um desacreditado toma? Nenhum, ele não acredita. Você entregou suas forças para o seu inimigo. Medo, receio, dúvida. Por isso que o diabo quer tomar o quê? A cabeça. Porque na cabeça ele domina toda a vida. Aquele homem, ele tinha todas as razões para desistir, mas ele lutou. Ele tinha uma aliança com Deus. Mas o firme pacto com Deus no altar, Jefité se tornou poderoso e valente. Ainda que todos desacreditassem dele, ele sabia da sua força, sua coragem, sua habilidade e sede por vitória. Quando viu a oportunidade de firmar seu voto com Deus, ele não perdeu tempo. E diz o texto sagrado, Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon, que eram os inimigos naquela ocasião, que oprimiam o povo, na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon, em paz, vitorioso no caso, isso será do Senhor, e oferecerei holocaustos. Assim Jefité passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Primeiros, está aqui, Juízes 11:30. Primeiro, a força dele estava na aliança com quem? Você pode ter tido o passado que for. Você pode ter sido humilhado, pisado. Tu pode não ter tido pai, mãe. Se você tiver uma aliança com Deus, Deus vai te fazer um vencedor. Por quê? Porque tu não depende de ninguém. Tu depende unicamente daquele que disse: agindo eu, quem me impedirá? Acabou. Tu depende daquele que disse: faço fraco ou cansado, dou força ao que não tem vigor. Tu depende daquele que diz: ser forte e corajoso. Aquele que é o Deus do sobrenatural. Esclarecendo uma coisa, esse homem fez o voto dele com Deus e cumpriu. Claro, Deus nunca aceitou sacrifício humano. Prova que quando Abraão foi apresentar Isaac, Deus não quis. Deus apenas provou. Mas ele entregou a filha dele a serviço do templo, como fez Ana, que entregou Samuel a serviço do quê? De profeta. Ela chorou sua virgindade, porque não iria casar, não viveu mais com a família, e durante toda a sua juventude, que ela era jovem, e o resto de sua vida, ela esteve a serviço do templo. Literalmente, ela foi dada a serviço de Deus. Muito bem. Ele cumpriu o voto dele com quem? E ele falou: minha filha. Você vê que o homem era um homem de fé, um homem de propósito. Eu fiz um voto com Deus, não vou voltar atrás. Então, a primeira característica do vencedor é essa. Ele não volta atrás com quem? Com Deus. Você vê que tem pessoas
que na sua aliança com Deus são fracas. Lá fora também são o quê? Fracas. E a vida delas é fraca. Para voltarem atrás, não estou só a falar de voto, de ser um fiel no altar, em tudo. Prometem servir Deus com fidelidade e sinceridade. Basta o diabo, que é o nosso adversário, lhe oferecer uma proposta indecente, uma facilidade. A pessoa olha para um lado, olha para o outro, fala, ninguém está vendo. Ah, Deus só entende, né? Que eu preciso. Vai lá, quebra a sua aliança, quebra o seu voto, e aí depois lamenta e fica nessa, entregando sua força para o teu adversário. Como é que Deus vai confiar o que Ele tem na tua mão, se você volta atrás no teu voto? Seja firme no teu voto. Concluindo, essa é a obra que o altar provoca na vida de uma pessoa, o voto desacreditado. O altar faz o que faculdade nenhuma pode fazer. Ele torna o fraco forte, o rejeitado em poderoso, o medroso e incapaz em um homem valente, conquistador. Por isso, o desacreditado Jefité se tornou cabeça e comandante e capitão de todo exército. Ele passou a falar com os reis de outras nações, de igual para igual. Foi engrandecido, exaltado e honrado por Deus. É isso que Deus quer fazer com você. Ó, Deus quer te engrandecer. Deus quer te levantar. Não é para você se gabar, se orgulhar, pisar nos que estão embaixo, se vingar de quem te prejudicou. Se essa é a sua intenção, Deus nunca vai te honrar. Mas se tua intenção é crescer para a glória de quem? Deus disse a Davi, te engrandeci o nome, porque Davi era temente a Deus. E Deus quer fazer o mesmo consigo. Concluindo, diz aqui, sendo assim, referencial de Deus em todo o país, entrando até para a galeria dos heróis da fé, sendo conhecido pelo Altíssimo como homem o quê? Deus quer que você entre para essa galeria. Olha, Deus não te criou, não te chamou para você andar pelas sombras, para você ser mais um. Deus quer que você vença, que o teu testemunho rode o mundo, que você deixe um legado para o teu filho, para o teu neto, e se você não tiver filhos ou netos, para aqueles que te rodeiam. Que muitas pessoas conheçam Deus através da tua vida, que muitas pessoas sejam tocadas. Deus não quer que tu viva uma vida medíocre, dentro da igreja, reclamando, lamentando, se queixando, dando desculpa. Deus quer que a tua vida toque outras vidas. Deus quer que você venha fazer com que o nome dele cresça aí fora. Por isso que agora nós vamos terminar pedindo a Deus que esse espírito de Jefité esteja dentro de você.